Boa noite a todos. Dou por aberto o trabalho de hoje e pergunto ao primeiro secretário se há número legal. Há um número legal, presidente. Peço à vereadora Maria Ribeiro faça a leitura do trecho da Bíblia Sagrada. Boa noite, senhor presidente, nobres colegas, funcionários e assessores, boa noite. As criancinhas. Foram-lhes então apresentadas algumas criancinhas para que pudesse passar as mãos sobre elas e orassem por elas. Os discípulos, porém, as afastavam. Disse-lhe Jesus: deixai vir a mim essas criancinhas, e não as impeçais, porque o reino dos céus é para aquele que a lhes assemelham. E depois de impor-lhe as mãos, continuou o seu caminho. Palavra do Senhor. Peço ao primeiro secretário faça a leitura da ata da reunião anterior. A ata da sessão ordinária realizada no dia 22 de maio de 2023. Aos 22 dias do mês de maio de 2023, no Salão Nobre Vereador José Francisco Xavier, nesta cidade de Comendador Levi Gasparian, realizou sessão ordinária com início às 18 horas e 30 minutos. Havendo um número legal, o senhor presidente deu por abertos os trabalhos, passando-se a leitura de trecho da Bíblia Sagrada, e na sequência da ata da sessão anterior. Durante a leitura da ata, o vereador Sérgio Nepomuceno de Souza, com autorização do senhor presidente, adentrou o Salão Nobre e ocupou o seu lugar no plenário. O senhor presidente, na sequência, colocou a ata da sessão ordinária do dia 17 de maio em votação, sendo a mesma aprovada por unanimidade. Prosseguindo, passou-se a leitura do expediente, que constou de processo número 30 de 2023, projeto de decreto legislativo número 3 de 2023, de autoria do vereador Hamilton Mendes Henrique, que concede o título de mérito legislativo ao senhor Leandro Faria Barbosa. Na sequência, passou-se as pequenas comunicações. Ocupou a tribuna a vereadora Maria Aparecida Ribeiro. A vereadora registrou que o senhor presidente atuara como intermediário junto ao chefe do executivo, ao levar a ele as reclamações que fizera na última sessão ordinária. E emendou que, apesar da conversa ainda um pouco rasa que tivera com o senhor prefeito, ele entendera sua situação. A vereadora explicou que cada legislador, mesmo buscando votos em cada bairro do município, possuía seu reduto, e ressaltou que, consequentemente, deveria trabalhar mais forte para a sua área. A vereadora Maria Aparecida Ribeiro lembrou que o trabalho não era somente direcionado à legisladora, mas também ao executor das melhorias realizadas, e frisou que a dinâmica da política permitia que se reclamasse em um dia e batesse palma no outro. A vereadora relatou que estivera presente a reinauguração do ginásio poliesportivo do bairro Grotão e destacou que constatara a beleza e o colorido do referido bem público, o clima festivo e o trabalho da equipe que atuara na reforma. A vereadora parabenizou o senhor prefeito e sua equipe pela obra e considerou que o chefe do executivo estava no caminho certo, visto que entendia que todas as melhorias realizadas eram para agradar aos munícipes. A vereadora afirmou que esperava que os moradores do bairro Grotão e todos os gasparienses tivessem carinho com o citado bem público, evitando ações que causassem sua depredação. E afirmou que todos queriam um município lindo. Continuando seu discurso, a vereadora Maria Aparecida Ribeiro parabenizou o senhor prefeito pela realização do baile da terceira idade, que fora muito elogiado pelos munícipes. A vereadora destacou que observava uma característica muito importante no chefe do executivo: sua tentativa de atender todas as classes, de agradar de todas as formas os mais jovens, com a disponibilização de quadras e incentivos a práticas de esportes, e aqueles que estavam em idades mais serenas, com a realização de eventos e patrocínio de viagens turísticas. A vereadora Maria Aparecida Ribeiro elogiou as obras de reforma das escolas realizadas pelo senhor prefeito e acrescentou que era dado um perfil mais colorido às novas salas de aula, tornando-as mais alegres e atrativas para as crianças.
o que contribuía para o seu aprendizado. A vereadora parabenizou o senhor prefeito e registrou a sua satisfação com o governo Cláudio Manarino, ressaltando que estava grata ao senhor presidente pelo seu importante trabalho de intermediação para que houvesse um entendimento entre o Executivo e o Legislativo. A vereadora elogiou a força do senhor prefeito no governo do Estado e no governo federal e emendou que, apesar da existência das verbas, para obtê-las era fundamental que fossem feitos projetos e que houvesse uma boa equipe de trabalho. A vereadora Maria Aparecida Ribeiro frisou que o senhor prefeito estava muito afinado com a sua equipe de trabalho e parabenizou-o pelas iniciativas. A vereadora, para finalizar, aproveitou para parabenizar o seu presidente, cujas intermediações no Executivo contribuíam para a paz, para a tranquilidade e para o progresso de Levi Gasparian. O senhor presidente comentou que se não houvesse harmonia na casa, não existiria razão para ocuparem o cargo de legisladores. E ressaltou que seu intuito, ao levar ao Executivo as reivindicações dos pares, era conseguir que todos fossem atendidos. O senhor presidente argumentou que, ao atender a um pedido de um legislador, o Executivo atendia diretamente a comunidade com uma melhoria e adiantou que continuaria sendo o interlocutor entre legisladores e o senhor prefeito. Continuando com os trabalhos, como não haviam mais oradores inscritos para as pequenas comunicações, passou-se a ordem do dia. Como não haviam matérias para serem apreciadas na ordem do dia, o senhor presidente aproveitou para solicitar aos pares que apresentassem, o mais breve possível, os nomes de seus homenageados com os títulos de mérito legislativo e de cidadão gaspariense, para que fossem agilizados os processos de apreciação dos decretos legislativos e a confecção dos quadros com os respectivos títulos honoríficos. O senhor presidente lembrou que já tinha sido disponibilizada no grupo de legisladores no aplicativo WhatsApp a listagem com os nomes de todos os homenageados com títulos na história do município e acrescentou que os pares poderiam verificar também com os agentes legislativos Alexandre da Costa Simões se seus futuros homenageados já tinham sido agraciados com as referidas honrarias. O senhor presidente registrou que, no projeto de decreto número 3 de 2023, onde se lia senhor Tiago Martins Cardoso de Souza, ler-se-ia senhor Leandro Faria Barbosa, e adiantou que o referido projeto de decreto legislativo, após a correção, seria apreciado na próxima sessão ordinária. Não havendo mais nada a tratar, o senhor presidente registrou a presença dos vereadores José Fernando Schaefer, Nilton de Oliveira, Leonardo Francisco, Hamilton Mendes Henrique, Sérgio Nepomuceno de Souza e Tiago Frederico Maia, e da vereadora Maria Aparecida Ribeiro. Encerrando a sessão, dos trabalhos lavrou-se a presente ata, que vai por mim, primeiro secretário datado assinado. Comendador Levi Gasparian, 22 de maio de 2023. Lida a ata, coloca em discussão. Não há quem queira falar a respeito, coloca em votação. Vereador que for a favor, permaneça sentado, for contrário, fique de pé. Aprovado pelos vereadores presentes. Peço ao primeiro secretário, faça a leitura do expediente. Comendador Levi Gasparian, 17 de maio de 2023, mensagem número 25 de 2023. Assunto: revoga a Lei Municipal número 1178 de 22 de dezembro de 2022 e dá outras providências. Excelentíssimo senhor presidente da Câmara Municipal, cumprimentando Vossa Excelência e seus dignos pares, vimos encaminhar o projeto de lei número 25 de 2023, que revoga a Lei Municipal número 1178 de 22 de dezembro de 2022 e dá outras providências. O projeto de lei em apreço é de suma importância em virtude da alteração na forma de captação dos recursos para a realização de empreendimentos no município e da alteração da destinação da verba. É sabido que a lei a ser revogada trazia destinação certa e determinada, sendo vedada a aplicação de tais recursos em despesas correntes, em consonância com o parágrafo 1º do artigo 35 da Lei Complementar Federal número 101, de 4 de maio de 2000. Uma vez que houve alteração na forma de captação e destinação dos recursos, perdeu-se o objeto da lei, devendo, portanto, ser revogado. Certo da habitual atuação de Vossas Excelências e seus digníssimos pares dispensarão ao projeto, que é de grande importância para a municipalidade, aproveito o ensejo para renovar protesto de elevada estima e consideração. Atenciosamente,
Cláudio Manarino, prefeito. Projeto de lei número 25, de 17 de maio de 2023, revoga a lei municipal número 1178, de 22 de dezembro de 2022 e dá outras providências. O povo de Comedor Levi Gasparian, por seus representantes, decreta e eu sanciono a seguinte lei. Artigo 1º. Fica revogada a lei municipal número 1178, de 22 de dezembro de 2022, que autoriza o Poder Executivo a contratar a operação de crédito com o Banco do Brasil, S.A., e dá outras providências. Artigo 2º. Esta lei entra em vigor na data de sua publicação. Cláudio Manarino, prefeito. Comendador Levi Gasparian, 17 de maio de 2023. Mensagem número 26 de 2023. Assunto: autoriza o Poder Executivo a contratar a operação de crédito com a Agência Estadual de Fomento, AGRIO, e dá outras providências. Excelentíssimo senhor presidente da Câmara Municipal, tenho a honra de submeter a essa Egrégia Casa Legislativa, pelo alto intermédio de Vossa Excelência, o projeto número 26, de 17 de maio de 2023, que autoriza o Poder Executivo a contratar a operação de crédito com a Agência Estadual de Fomento, AGRIO, e dá outras providências, a fim de que seja apreciado pelos ilustres vereadores. O projeto de lei, ora encaminhado, é de suma importância, uma vez que trata da captação de insumos destinados à construção de escolas no município, criação de galpões para funcionamento de empresas e construção do parque municipal. Tal projeto estabelece os recursos necessários à consecução dos objetivos supracitados, prevendo o formato de captação, pagamento, índices e demais previsões inerentes ao empreendimento. Cabe ressaltar que a operação de crédito autorizada será obrigatoriamente aplicada na execução dos empreendimentos listados acima, tendo destino certo e determinado. Assim, certo da habitual atuação que Vossas Excelências e os digníssimos pares dispensarão ao projeto, que é de grande importância para a municipalidade, aproveito o ensejo para renovar protesto de elevada estima e consideração. Atenciosamente, Cláudio Manarino. Projeto de lei número 26, de 17 de maio de 2023. Autoriza o Poder Executivo a contratar operação de crédito com a Agência Estadual de Fomento, AGRIO, e dá outras providências. O povo de Comendador Levi Gasparian, por meio de seus representantes legais, decreta e eu sanciono a seguinte lei. Artigo 1º. Fica o Poder Executivo autorizado a contratar a operação de crédito junto à Agência Estadual de Fomento, AGRI, até o valor de 18 milhões de reais, no âmbito da linha de financiamento AGRI e projetos de aquisição de bens, observadas as disposições legais em vigor para a contratação de operações de crédito com entes públicos, em especial a Resolução número 43 de 2001 do Senado Federal e disposições da Lei Complementar número 101 de 4 de maio de 2000. Parágrafo 1º. Os recursos resultantes do financiamento autorizado no caput desse artigo serão obrigatoriamente destinados a linha A, construção de escolas, a linha B, construção de galpões com infraestrutura associadas, a linha C, construção do parque municipal. Parágrafo 2º. Os recursos provenientes da operação de crédito autorizada serão obrigatoriamente aplicados na execução dos empreendimentos previstos no caput deste artigo, sendo vedada a aplicação de tais recursos em despesas correntes, em consonância com o parágrafo 1º do artigo 35 da Lei Complementar Federal número 101 de 4 de maio de 2000. Parágrafo 3º. O empréstimo a que se refere o caput poderá ser pago no prazo de até 240 meses. Parágrafo 4º. As taxas de remuneração do empréstimo observará ao percentual de até 4% acrescido da taxa Selic ao ano. Artigo 2. Os recursos provenientes da operação de crédito que se refere a esta lei deverão ser consignados como receita no orçamento ou em créditos adicionais, nos termos do inciso 2, parágrafo 1º do artigo 32 da Lei Complementar número 101 de 2000 e artigo 42 e 43, inciso 4 da Lei número 4.320 de 1964. Artigo 3º. Para pagamento do principal, juros, tarifas bancárias e outros encargos da operação de crédito,
fica o município de Comedor Livre Gasparian autorizado a ceder ou vincular em garantia a favor da AGE Rio, em caráter irrevogável e irretratável, a modo pro solvendo, as receitas a que se refere o artigo 158, assim como as cotas partes do Fundo de Participação do Município, de que trata o artigo 159 da Constituição Federal, ou outros recursos que, com idêntica finalidade, venham a substituí-los nos montantes necessários à amortização da dívida em encargos, nos prazos contratualmente estipulados, em caso de cessão, ou ao pagamento dos débitos vencidos e não pagos em casos de vinculação. Parágrafo 1º. Para pagamento do principal, juros, tarifas bancárias e outros encargos de operação de crédito, caso se encontre em vigor contrato operacional entre a AGE Rio e o Banco do Brasil, fica este banco autorizado a debitar na conta corrente mantida em sua agência, a ser indicada no contrato, onde são efetuados repasses dos recursos decorrentes da arrecadação das receitas das parcelas das receitas provenientes do ICMS, Imposto sobre Circulação de Mercadorias e Serviços, destinados ao município e depositados pelo Estado do Rio de Janeiro. Parágrafo 2º. Caso não exista acordo operacional, serão outorgados poderes pela administração pública municipal, por meio de instrumento público, para o Banco do Brasil efetuar o bloqueio na conta corrente, onde são efetuados os créditos e recursos do fundo do município, informados no parágrafo anterior, e efetuar o repasse à AGE Rio nos prazos contratualmente estipulados. Parágrafo 3º. Caso não exista contrato operacional vigente e eficaz entre a AGE Rio e o Banco do Brasil para fins de cobrança e quitação do financiamento da AGE Rio junto a municípios brasileiros, fica autorizada a AGE Rio, por meio de contrato de mandato de caráter irrevogável, nos termos do artigo 684 do Código Civil, solicitar o bloqueio e o resgate dos recursos municipais junto ao Banco do Brasil, sendo cláusula condicional do contrato de financiamento a assinatura do contrato de mandato por parte do município de Comedor Livre Gasparian, obrigando-se ainda a, na ocorrência dos casos em tela, a linha A, comunicar ao Banco do Brasil anteriormente a primeira liberação do recurso, a existência, validade e eficácia do contrato de mandato. A linha B, declarar expressamente nada ter a opor à vinculação constituída e ao mandado de outorgado à AGE Rio. E a linha C, entregar à AGE Rio documento comprobatório da concordância do Banco do Brasil em acatar a eventual solicitação de bloqueio. Parágrafo 4º. Na hipótese de insuficiência dos recursos previstos no caput, fica o Poder Executivo autorizado a vincular, mediante prévia aceitação da AGE Rio, outros recursos para assegurar o pagamento das obrigações financeiras decorrentes do contrato celebrado. Artigo 4º. Os orçamentos ou os créditos adicionais deverão consignar anualmente as dotações necessárias às amortizações e aos pagamentos dos encargos relativos aos contratos de financiamento a que se refere ao artigo 1º. Artigo 5º. Fica o chefe do Poder Executivo autorizado a abrir créditos adicionais destinados a fazer face aos pagamentos das obrigações decorrentes da operação de crédito hora autorizada. Artigo 6º. Esta lei entra em vigor na data de sua publicação, revogadas as disposições em contrário. Cláudio Manarino, prefeito. Comedor Livre Gasparian, 17 de maio de 2023. Mensagem número 27 de 2023. Assunto: altera a Lei Municipal número 195 de 19 de junho de 1997, que cria o Conselho de Alimentação Escolar, CAE, e dá outras providências. Excelentíssimo senhor presidente da Câmara Municipal, tenho a honra de submeter a essa Egrégia Casa Legislativa, pelo alto intermédio de Vossa Excelência, o projeto de lei número 27 de 17 de maio de 2023, que altera a Lei Municipal número 195 de 19 de maio de 1997, que cria o Conselho de Alimentação Escolar, CAE,
e da outras providências, a fim de que seja apreciado pelos ilustres vereadores. Trata-se de alteração necessária em razão da publicação da resolução do Conselho Deliberativo do Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação, CDFNDE, número 26, de 17 de junho de 2013, que dispõe sobre o atendimento da alimentação escolar aos alunos da educação básica no âmbito do Programa Nacional de Alimentação Escolar, PENAE, em substituição à resolução número CDFNDE, número 38, de 16 de julho de 2009. Em razão desta substituição, a lei municipal vigente encontra-se em desacordo aos novos parâmetros delimitados pelo governo federal. Ressalta-se o caráter de urgência da medida, tendo em vista a necessidade de nomeação de novos membros do Conselho. Assim, certo da habitual atuação que Vossas Excelências e seus digníssimos pares dispensarão o projeto que é de grande importância para a municipalidade, aproveito o ensejo para renovar protesto de elevada estima e consideração. Atenciosamente, Cláudio Manarino, prefeito. Projeto de lei número 27, de 17 de maio de 2023. Altera a lei municipal número 195, de 19 de junho de 1997, que cria o Conselho de Alimentação Escolar, CAI, e dá outras providências. O povo de Comendador Livre Gasparian, por seus representantes, decreta e sanciona a seguinte lei. Artigo 1º. O artigo 2º da Lei Municipal número 195, de 19 de junho de 1997, passa a ter a seguinte redação. Artigo 2º. O Conselho de Alimentação Escolar, CAI, terá a seguinte composição. Inciso 1. Um representante indicado pelo Poder Executivo. Inciso 2. 2 representantes do quadro de servidores da Secretaria de Educação, a serem escolhidos por meio de assembleia específica para tal fim, registrada em ata. Inciso 3. 2 representantes de pais de alunos matriculados na rede municipal de ensino, escolhidos por meio de assembleia específica para tal fim, registrada em ata. Inciso 4. 2 representantes indicados por entidades civis organizadas, escolhidos em assembleia especificada para tal fim, registrada em ata. Parágrafo 1º. Cada membro titular do CAI terá um suplente do mesmo segmento representado. Parágrafo 2º. Os membros terão mandato de 4 anos, podendo ser reconduzido por igual período, de acordo com a indicação de seus respectivos segmentos. Parágrafo 3º. Fica vedado a indicação do ordenador de despesa das entidades executoras para compor o Conselho de Alimentação Escolar. Parágrafo 4º. A presidência e vice-presidência do CAI somente poderão ser exercidas pelos representantes indicados nos incisos 2, 3 e 4 deste artigo. Parágrafo 5º. O CAI terá um presidente e um vice-presidente eleitos dentre os membros titulares por, no mínimo, 2/3 dos conselheiros titulares, em sessão plenária especialmente voltada para este fim, com um mandato coincidente com o do Conselho, podendo serem reeleitos uma única vez consecutiva. Parágrafo 6º. O presidente e o vice-presidente poderão ser destituídos em conformidade com o disposto no regimento do CAI, sendo imediatamente eleitos outros membros para completar o período restante do respectivo mandato do Conselho. Parágrafo 7º. No caso de substituição de conselheiro do CAI, o período do seu mandato será complementar ao tempo restante daquele que foi substituído. Artigo 2º. Esta lei entra em vigor na data de sua publicação, revogando-se todas as disposições em contrário. Cláudio Manarino, prefeito. Projeto de Decreto Legislativo número 5 de 2023. Excelentíssimo senhor presidente da Câmara Municipal de Comendador Livre Gasparian, apresento para apreciação do douto plenário,
o seguinte projeto de decreto legislativo. Concede o título de mérito legislativo à senhora Lauren Amaral Alexandre Araújo. Artigo 1º. Fica concedido, na forma que dispõe a resolução número 74 de 11 de maio de 2009, o título de mérito legislativo à senhora Lauren Amaral Alexandre Araújo. Artigo 2º. Este decreto legislativo entra em vigor na data de sua publicação. Justificativa. Nascida em 19 de julho de 1996, criada no bairro Fonseca Almeida, a homenageada é filha de Laurentino Flores Alexandre e de Rosiane de Souza Amaral Alexandre. Estudante da Rede Municipal de Ensino. É formada em Pedagogia pela Universidade Estadual do Rio de Janeiro e posteriormente obteve pós-graduação em Educação Especial e Inovação Tecnológica pela Universidade Federal do Rio de Janeiro. Tem se dedicado com ênfase à educação especial, que não esconde ser sua grande paixão, tendo sido servidora pública no vizinho município de Três Rios e há 1 ano ingressou no quadro de servidores do nosso município, onde tem desempenhado invulgar trabalho, inclusive atuando nesta Casa de Leis na interpretação das línguas de Libras, pelo que faz merecedora do reconhecimento público. Comendador Levi Gasparian, 24 de maio de 2023, José Fernando Schaeffer, vereador. Requerimento número 14 de 2023. Excelentíssimo senhor presidente da Câmara Municipal de Comendador Levi Gasparian, requeiro, na forma regimental, o envio de pedido de informações ao chefe do Executivo para que, na forma, nos prazos e sob as penas fixadas pela legislação pertinente, encaminhe a este Poder Legislativo cópia de processos licitatórios do pregão número 5 de 2023, aquisição de tintas, informações sobre pagamento, relatórios sobre a utilização das tintas e demais documentos pertinentes. Justificativa. No dia 23 de maio do corrente ano, tornou-se de conhecimento desta Casa Legislativa, através das redes sociais, supostas irregularidades nos produtos recebidos através do pregão número 5 de 2023, aquisição de tintas. É dever precípuo desta Casa a fiscalização dos atos do Executivo, ou seja, acompanhar as decisões no âmbito do governo e da administração. Isso significa que a responsabilidade do vereador fiscalizar e controlar as contas públicas. A Câmara Municipal foi encarregada pela Constituição Federal de acompanhar a execução do orçamento do município e verificar a legalidade e a legitimidade dos atos do Poder Executivo. É função do vereador avaliar permanentemente a gestão e as ações do prefeito. Tal função de controle da Câmara de Vereadores está prevista na Constituição, no seu artigo 31, caput, assim como no artigo 23, inciso 10 da Lei Orgânica Municipal. Vejamos. Artigo 31 da Constituição Federal do Brasil de 88. A fiscalização do município será exercida pelo Poder Legislativo Municipal, mediante controle externo e pelos sistemas de controle interno do Poder Executivo Municipal, na forma da lei. Artigo 23 da Lei Orgânica Municipal. Compete privativamente à Câmara Municipal, entre outras, as seguintes atribuições. Inciso 10. Fiscalizar e controlar diretamente os atos do Poder Executivo, incluindo os de administração indireta e fundacional. No mesmo sentido, dispõe o artigo 38, inciso 14 da Lei Orgânica sobre a competência do presidente da Câmara. Artigo 38. Compete ao presidente da Câmara Municipal, além de outras atribuições estipuladas no regimento interno cameral. Inciso 14. Mandar prestar informações por escrito e expedir certidões para a defesa de direitos e esclarecimento de situações. Pelo exposto, fica justificado o pedido de informações ao Executivo, no prazo de 30 dias, sob pena de intervenção do Poder Judiciário, nos termos do artigo 24 da Lei Orgânica Municipal, combinado com o artigo 230 do Regimento Interno da Câmara Municipal. Comendador Levi Gasparian, 24 de maio de 2023. José Fernando Schaeffer, vereador. Passando aí as pequenas comunicações, convido o vereador
Leonardo suspende. Então, o nobre colega, primeiro secretário, a gente vai colocar em votação o projeto de decreto legislativo do nobre colega Hamilton Mendes. Eu peço ao primeiro secretário que faça a leitura do parecer e da ementa do projeto. Comissão de Justiça e Redação. Parecer e processo ambos 30 de 2023. Relatório. Mensagem do Executivo e projeto de lei ambos 24 de 2023, que concede o título de mérito legislativo ao senhor Leandro Faria Barbosa. Voto da relatora. Como o projeto em exame se reveste de plena legalidade, aprova-se o envio para apreciação do outro plenário. Comentou Olivia Gasparian, 24 de maio de 2023. Maria Aparecida Ribeiro, relatora. Conclusão. A Comissão de Justiça e Redação, reunida nesta data, aprova o voto da relatora, transformando-o em parecer. Comentou Olivia Gasparian, 24 de maio de 2023. Hamilton Mendes Henrique, presidente. Rosileia Gama, vice-presidente. Projeto de decreto legislativo número 3 de 2023. Excelentíssimo senhor presidente da Câmara Municipal de Comendador Olivia Gasparian, apresento para apreciação do doutor plenário o seguinte projeto de decreto legislativo. Concede o título de mérito legislativo ao senhor Leandro Faria Barbosa. Artigo 1º. Fica concedido na forma que dispõe a resolução número 74 de 11 de maio de 2009, o título de mérito legislativo ao senhor Leandro Faria Barbosa. Artigo 2º. Este decreto legislativo entra em vigor na data de sua publicação. Coloco em discussão. Não há quem queira falar a respeito, coloco em votação. Vereador que for a favor, permaneça sentado. For contrário, fique de pé. Aprovado pelos vereadores presentes. Coloco o requerimento 014 em discussão. A parte a nobre colega Maria Ribeiro, depois o vereador Léo. Senhor presidente, eu acho muito importante essa atitude que o senhor tomou, porque sempre que há alguma conversa ou alguma informação a respeito de algo duvidoso na administração pública, é sempre nosso dever buscar esclarecimento, fiscalizar, porque esta é a nossa principal função no Poder Legislativo. Então, eu voto a favor, porque tenho certeza de que esse requerimento será atendido pelo prefeito com todos os itens pertinentes aí de acordo com a lei, e é nosso dever, é nossa obrigação, e quando a gente toma uma medida, eu estou falando pelo meu voto, dessa natureza, é porque a gente quer o melhor para a administração do prefeito. Ok. Uma parte, o nobre colega Léo Mancha. Boa noite a todos. Presidente, quando eu fiz a colocação nas redes sociais que foram concedidas, foi exatamente funcionários que fizeram os comentários comigo. Na verdade, se tiver alguma coisa ao contrário, tinha que, na verdade, chamar os funcionários e colocar eles aqui em plenário para que os mesmos tenham a mesma opinião que eu tive naquela ocasião. Então, seria uma situação que todo mundo está vendo na rua, que infelizmente a tinta não está boa. Então, você pinta, eles trabalham, pintam e daqui a pouco está ruim. Não é mérito de reclamação contra o executivo, e sim pelo ato que estão trabalhando várias vezes na mesma função e não dando o resultado que a população precisa. Uma parte, o novo colega Milton Ney. Presidente, acho louvável o pedido que Vossa Excelência pediu, né, para que o Executivo faça, né, que a gente aqui também faça também um levantamento e a apuração do que foi falado. Né, obviamente que não tira o mérito, né, do ato praticado, né, de falar ou de
externar indignação ou de fazer qualquer tipo de denúncia. Obviamente que me estranha, porque nós aqui, enquanto vereadores, nós não temos só a obrigação de fazer as denúncias, mas também fazer a denúncia da forma mais correta. Porque nós não somos os cidadãos comuns, nós somos representantes do povo. E se nós aqui nos colocamos na responsabilidade de fazer denúncia, temos que fazer as denúncias da forma correta. Acredito, obviamente, Léo, que eu não recrimine, nem aqui não faço nenhum tipo de juízo de valor. Mas nós, na responsabilidade e no caso, como vereadores, nós temos que fazer as denúncias da forma correta. Trazer nomes, apurar, trazer a Casa Legislativa e evitar esses tipos de comentários, assim, no meu entendimento, obviamente, como eu disse, não fazendo nenhum tipo de juízo de valor. Mas eu acredito que nós, com a responsabilidade que nos incumbe, nós temos que fazer da forma correta, lisa, dando às outras partes o direito da ampla defesa e o contraditório. Uma vez quando a gente entra, vai numa rede social e simplesmente faz uma denúncia, nós estamos ali, a gente sabe o quanto que é e não querendo citar outras situações, e aqui nessa casa não tão muito longe, nós vimos que teve vereadores aqui que foram injustamente julgados por atos que nem eles praticaram. Então, assim, quando a gente vai para uma rede social, a gente está tirando a oportunidade da outra pessoa se defender. E nós, como legisladores, não podemos fazer isso. Nós, como conhecedores, e que nós conhecemos as leis e fazemos as leis do nosso município, nós também devemos conhecer não só a legislação, mas também as nossas obrigações. Eu tenho medo de rede social por conta disso, Léo. Porque a gente, às vezes, as outras pessoas que às vezes não conhecem todos os atos, não sabem como é feita uma licitação, ou se de repente a licitação foi feita no valor que correspondente ao que foi falado, mas que de repente não foi executado tudo aquilo, que às vezes você faz uma licitação num valor global para que você de repente tenha o melhor preço, mas não necessariamente executa o total do serviço. E a gente entende que na administração pública, assim como nós, como vereadores, devemos também entender que muitas das coisas que a gente fala, às vezes as pessoas são julgadas pelos nossos atos, pelas nossas falas. E às vezes essas pessoas estão sendo julgadas sem que haja a correspondente defesa e o contraditório. Assim, entendo que eu, assim, na época, como não era legislador e quando entendi que existiam irregularidades, vim a essa casa e fiz toda a denúncia, inclusive corri e fiz nos órgãos competentes todas as denúncias cabíveis. Por quê? Porque se existiu o indício e eu tive ciência, como no cargo que estava na época como controlador e fiz as denúncias, entendi que eu, por minha obrigação e pelo meu conhecimento, deveria fazer da forma e nos locais corretos. Mas não simplesmente jogando na rede social para que as outras pessoas fossem julgadas sem que elas tivessem a sua defesa. Obviamente que, igual eu estou falando, eu não estou fazendo juízo de valor, mas também não estou aqui passando a mão na cabeça de ninguém. Eu acho que, como presidente aqui, vou votar a favor, porque, como eu disse lá no início, quando a gente tomou posse, que eu entrei como vereador para que fosse feito, a gente fiscalizasse, que a gente fizesse da forma correta. Mas também faço aqui as minhas colocações para que a gente também tome cuidado para fazer das formas mais corretas possíveis. A parte, vereador, posso dar a palavra no final? Só quero colocar que, a partir de hoje, como ele está colocando as funções dele, achando que está errada a cobrança ou feito o vídeo, eu vou fazer diretamente ao Ministério Público. Eu não vou fazer mais pela casa ou pela rede social. A partir de hoje eu vou fazer diretamente ao Ministério Público. Eu não cheguei nos documentos, como eu estava falando. Agora eu vou em documento. Aí eu vou fazer da minha forma correta, que eu acho que é necessário. Entendeu? Então só peço desculpa pelas minhas colocações que foram feitas na rede social, que eu acho correta, mas que na verdade para alguns não é correto. Não, colega, eu vou aqui falar com Vossa Excelência que não é nada pessoal, você só pode ter certeza disso, até porque...
perguntado, só estou falando, não é nada pessoal, só que chega para a gente não pode também ficar de boca fechada também, que quer queira ou quer não, eu tenho certeza, se chegasse para algum outro vereadores, com certeza o comportamento seria o mesmo. Então, o senhor pode usar a rede social, quem sou eu para dizer quem deve ou não usar a rede social? Até porque cada um trabalha da forma que gosta de trabalhar. Então, independente das colocações de Vossa Excelência, o que eu estou fazendo é o que chegou para mim, chegou para todo mundo, até porque eu faço parte da rede social de Vossa Excelência. Então, chegou para mim, outras pessoas chegaram e me mostraram também, então, vou questionar. Então, esse é o questionamento. Não estou questionando Vossa Excelência, não. Está na comissão de obra, presidente? Oi? Não está na comissão de obra da casa. Eu posso pedir o pessoal da secretaria depois para poder passar para Vossa Excelência. Eu vou fazer mais uma. Eu vou fazer mais uma. Fiz uma, vou fazer a outra. O senhor está coberto de razão. Então, eu só quero colocar para me saber quem está na comissão de obra, para que possa, junto comigo, nas questões que eu vou colocar, primeiro eu vou colocar para quem é o presidente da comissão. E aí eu vou colocar da minha forma correta, que eu acho que tem que ser feita. É o papel de Vossa Excelência. O senhor sabe muito bem disso. Pois não? Isso não acertou não, né? Léo, como eu disse, não estou fazendo juízo de valor, muito pelo contrário, acho toda manifestação é válida. A única observação que faço é que às vezes a gente tem que trazer de uma forma um pouco mais concreta. Porque se assim não foi denúncia de determinados servidores, esses servidores, eles a gente tem que saber quem são, a gente precisa saber em que circunstância que isso aconteceu, se de fato essas circunstâncias aconteceram, que é o que o presidente está pedindo aqui os esclarecimentos, muito pertinente. Porque senão, às vezes, também, se a gente também não faz, de repente não fala e não apoia, de repente, o ato do presidente, nesse sentido, parece que a gente não está fazendo o nosso trabalho. E eu acredito que fazer as apurações, se existem outras denúncias, existem outras irregularidades que é de conhecimento de Vossa Excelência, deve ser feito na casa ou no Poder Judiciário, conforme o vereador assim o entenda, mas como vereador acredito que a ferramenta principal que a gente tem, que seria a via natural, é que a denúncia seja feita na casa e, consequentemente, nas outras que o vereador assim entender. Mas acredito só que a única coisa que, de repente, não quer dizer que me incomodou, mas que, de uma forma, entendo que não foi da melhor forma possível, é que foi denunciado de uma forma genérica, não tem as pessoas envolvidas no processo, que, inclusive, se essas pessoas lhe passaram uma informação incorreta, esses servidores, caso assim o fizeram, sabendo que Vossa Excelência é um vereador e tem as responsabilidades que tem, carrega a responsabilidade que tem, assumiu a responsabilidade que nós temos aqui, não é só sua não, todos nós temos, e você faz a denúncia, e ele não sustenta, ou eles não sustentam, eles também deverão, na forma da lei, também ser observados, serem ouvidos, e caso errem, que também respondam pelos erros que praticaram. Porque se usaram também o material, pelo que eu ouvi na rede, se usaram o material sem que tivesse recriminado, ou tivesse falado, ou apresentado ao seu superior imediato, também incorreram no erro, porque simplesmente o servidor ele não é obrigado a fazer nada, que veja que é incorreto. Mas também, caso saiba de irregularidade, até pelo próprio regimento e própria legislação do município, ele é obrigado a comunicar o seu superior imediato. Então, assim, vejo que existem vários erros aí. Se realmente aconteceu, existem vários erros que deverão ser observados e que a gente deve melhorar os procedimentos internos do nosso município.
Então, por isso, sou a favor completamente ao requerimento do presidente. Boa tarde, presidente. Boa noite a todos. Sobre quando eu vi a postagem do vereador, eu fui fazer uma fiscalização no almoxarifado. E as tintas que estão lá, todas ainda não venceram. E perguntei ao chefe do almoxarifado se tinha havido algumas tintas vencidas. Ele falou que na época vieram algumas tintas vencidas, só que foram todas trocadas. E tem nota fiscal, tem tudo. Então, eu acho, igual o vereador falou, que é correto fazer nada contra o vereador. Eu acho que cada um tem seu direito de protestar, fazer o que deve fazer, usar de maneiras que quiserem fazer. Só que eu fui fiscalizar e as tintas ainda vão vencer, e há outras que vieram, algumas que vieram vencidas foram trocadas. Então, eu estou dando só ciência ao vereador, porque pelo que eu vi no almoxarifado, hoje ele pode ir lá também amanhã, se quiser, as mesmas tintas que vieram ainda não venceram. E as que foram na época, acho que no ano passado, algumas tintas, que vieram vencidas, o próprio menino do almoxarifado falou que foram trocadas as tintas que foram vencidas. Nada contra o vereador, a gente tem aqui o direito todos têm o direito de fiscalizar e fazer a sua função. Assim que eu fiquei sabendo, eu pedi para abrir o almoxarifado junto com o secretário de Serviço Público e foi averiguar. Eu não vi nada de tinta vencida. E as que foram vencidas, quanto comprou, porque comprou bastante, a empresa que forneceu a tinta trocaram as tintas. Correto. Então, diante do que foi solicitado aqui, eu quero todas as informações necessárias, né? Questão de valores, a questão do pregão, para a gente saber realmente o que procede e aquilo que não procede. Então, coloco o requerimento em votação. Vereador que for a favor, permaneça sentado, for contrário, fique de pé. Aprovado pelos vereadores presentes. Referente ao projeto de lei 27, que fala sobre o Conselho de Alimentação Escolar, eu vou solicitar até a casa a questão de uma indicação de um membro do Legislativo, porque nós temos aqui um representante do Executivo, dois representantes da Secretaria de Educação, dois representantes de pais de aluno e dois representantes indicados por entidades civis organizadas. Então a gente não tá, eu não estou vendo aqui um representante do Legislativo. Que uma sugestão que seja até mesmo alguém que faça parte da comissão da parte da educação. Então vou solicitar à casa que na próxima sessão a gente faça essa emenda para que possamos também incluir um representante do Legislativo, até porque quando vem alguns projetos, todos os projetos que vêm da educação, nós temos a nossa comissão também. Pois não, meu colega? Presidente, por uma parte, eu sei que foi lido aí sobre a GRIO, eu queria que Vossa Excelência não colocasse para votar na quarta, que o vereador Sérgio também tem dúvida, a gente queria conversar com Vossa Excelência e com o prefeito depois. Correto. Se você puder fazer isso, fazendo o favor. Pode deixar que isso a gente deixa para frente, né? A questão da revogação do Banco do Brasil foi aquela que nós aprovamos no final de 2022, que foi para fazer e para substituir o Banco do Brasil, mas eu peço, te leva os senhores lá para a gente poder tirar maiores dúvidas. Então, o projeto de lei 027 e o 025 a gente coloca para votar na próxima sessão, bem como o projeto de decreto legislativo 03, também para a próxima sessão. E lembrando, mais uma vez, os nobres colegas, os nomes direitinho dos homenageados, para podermos colocarmos em votação, tá bom? Então, como não há mais nada tratado, dou por encerrado os trabalhos de hoje, agradecendo a presença de todos.